né? Bom, a partir do contexto e do histórico nosso, da identificação de vulnerabilidade, de potencialidade e de risco social e violação que aquela família está exposta, nós identificamos e propomos um plano de metas para aquela família. Isso tudo a gente está fazendo na nossa análise técnica de conhecimento profissional, o que nós entendemos que aquela família precisa em cima daquilo que nós identificamos. Nós ainda não sentamos para conversar com a família. Então, isso é por meio do nosso estudo social, que é um procedimento técnico nosso, da equipe de referência, no atendimento à família, nos possibilita fazer um estudo social daquela família. No estudo social que acontece na acolhida também, por meio de todos os atendimentos e acompanhamentos que foram feitos àquela família, a gente tem o estudo social e no estudo social a gente chegou nesse denominador, onde a gente identificou os eixos, conforme as vulnerabilidades que nós identificamos, né? Aí a gente elencou alguns eixos, e é claro que é de acordo com a realidade do município. Aí vocês vão falar assim para mim, Joanita, mas nesses eixos não tem praticamente nada da assistência, só tem de outras políticas públicas. Por quê? Tem da assistência sim, tá, gente? Só que está mais na frente, porque foi dividido o slide. Por que tem eixos de outra política pública? Aí eu vou fazer uma reflexão com vocês, até com a nossa atuação da assistência social no contexto de outras políticas. A gente sabe hoje muito bem qual que é a nossa missão, qual que é a nossa função da assistência social. Entretanto, a gente não pode esquecer e deixar de lembrar que nós temos uma responsabilidade enorme no processo de mobilização e de articulação. Isso é da assistência, da nossa área, de articular e mobilizar os outros atores no propósito de atendimento à família. Quando eu identifico esse plano de metas que está na tela para vocês, eu não vou prover nada na saúde para aquela família. Entretanto, eu vou articular e mobilizar para que ela seja inserida e encaminhada para aquele atendimento na saúde que nós identificamos da necessidade daquela família. Esse é o nosso propósito. Se esse é o nosso propósito do nosso atendimento, a gente tem que saber qual que é a necessidade daquela família. Eu não busquei lá na família beneficiária do programa Bolsa Família que está em descumprimento de condicionalidade da saúde. E o descumprimento da condicionalidade da saúde é o quê? Se eu tenho uma gestante que tem que fazer o pré-natal e não foi feito o pré-natal, eu identifiquei essa situação de vulnerabilidade. Aí ela vira para mim e fala assim, olha, Joanita, assistente social, eu não cumpri a condicionalidade porque eu fui no posto de saúde e lá não tinha médico para eu atender, eu não fui atendida. Como é que nós vamos prejudicar essa família que não cumpriu a condicionalidade, sendo que não tinha oferta de serviço público para ela? Eu estou dando um exemplo, né? Por isso que no plano de metas a gente tem que pegar os eixos que aquela família está passando pela situação de vulnerabilidade e propor intervenções com ela. Aí na hora que eu identifico o plano de metas com aquela família, eu consigo por eixo identificar todas as vulnerabilidades que essa família se encontra, né? Eu já tenho uma análise diagnóstica, porque no atendimento eu sei da necessidade dela e quais as dificuldades para acessar aquele serviço que ela me colocou. Eu tenho que identificar as ações e encaminhamentos e para qual tipo de serviço que eu vou fazer com aquela família. Os prazos de execução daquela meta específica, qual que é o objetivo dela, que eu estou buscando fazer a inserção daquela família na saúde, qual que é o profissional que vai articular essas ações e quais serão os resultados alcançados. Com essa materialização desse plano de metas, eu consigo, no final do atendimento à família, materializar qual que foi a oferta de serviços por meio da intervenção dos profissionais do CRAS que aquela família foi atendida.
né? Aí, na hora que eu estou construindo o meu plano de metas, aí tem vários eixos: qualificação, convivência familiar e comunitária, documentação, aspectos jurídicos, programas e benefícios sociais. Por quê? Se o plano de metas vai materializar o estudo social que eu fiz, e lá no estudo social eu identifiquei todas aquelas situações que são necessárias ser inseridas à família, eu, profissional Joanita, eu tenho que propor um planejamento para poder apoiar aquela família a sair daquelas situações de vulnerabilidade. Mas aí eu não tenho governabilidade com a saúde, né? A saúde, eu não sou gestora, eu não sou a técnica da saúde, mas por isso que eu falei antes do nosso potencial de articulação e mobilização. Aí eu vou me reportar novamente à aula da professora Maria José, quando eu tenho que sentar com outros atores, inclusive na proposição do atendimento. E vai chegar uma hora que eu, profissional, assistente social lá daquela família, já vou ter percorrido todos os meus caminhos e não vou ter conseguido implantar aquela proposta que eu me propus, aquela meta. Aí vai ser a hora que eu vou ter que chegar para o coordenador do meu CRAS e vou ter que falar: ó, coordenador, infelizmente, com essa ação dessa família que eu me propus a acompanhar, né, e apoiar essa família, eu não consegui por essa situação, aonde a coordenação do CRAS vai buscar apoio junto ao gestor municipal da assistência, que é a construção do trabalho em rede, que aí o gestor da assistência vai conversar com o secretário de saúde, o secretário de habitação, para fazer essas articulações maiores que já extrapolaram o processo de intervenção das equipes de referência do CRAS. Bom, agora eu vou contar com a minha colega Tereza, que vai finalizar a aula. Eu não vou poder mais estar com vocês por causa da minha agenda, de um compromisso. Vou ter que acompanhar o secretário, então a Tereza vai continuar com a aula. Espero que no final dessa aula todos nós compreendamos que trabalho social é esse, que as equipes de referência do CRAS propicia à família, e se sentimos menos ansiosos, né? Que oferta que eu tenho que fazer para a família. Um grande abraço, até a próxima aula. Tereza, agora é com você. Muito obrigada. Bom dia a todos que estão aí nos polos. Pretendo que os polos estejam cheios a partir desses momentos que nós estamos vivendo aqui no estado, né, ou no Brasil, de manifestações. Mas o nosso polo aqui de Belo Horizonte está bem completo, então eu acho que os outros polos também devem ter tido condições de estar completo, com as vias abertas para estar compondo dessa aula com a gente. Continuar uma aula da Joanita não é fácil, né, gente? Mas a gente vai tentar continuar falando desse trabalho tão importante que é o PAIF e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo e o atendimento da pessoa idosa e com deficiência no domicílio, que são os 3 serviços que são ofertados no CRAS, né? Que é da Proteção Social Básica. Dando continuidade ao acompanhamento da família, a gente vai fazer a acolhida individual ou coletiva. Nessa lógica de individual, pode ser todos os membros da família ou apenas um membro da família. E quando a gente fala de coletivo, é na lógica do seguinte: eu vou fazer uma grande campanha de um tema que eu estou achando importante para toda aquela comunidade que faz parte daquele território. Então, eu vou fazer um convite, né? Ou endereçado mesmo pelo correio, ou vou pôr um carro de som, ou vou falar na igreja, que vai ter uma grande palestra com um tema que o próprio CRAS identificou que é importante para aquelas famílias que eu atendo, que é do meu território de abrangência. Então, é um atendimento coletivo, tá certo? Então, aqui a gente tem o individual, que é você estar atendendo aquela família, fazendo a escuta daquela família, que eu nem preciso de falar mais, que a Joanita falou muito bem o que é escuta. É a gente sentar com aquela família e ter aquela acolhida. O que é acolher? Deixar à vontade aquela pessoa, aquela família que veio procurar o CRAS. Ou se ela não veio procurar o CRAS, foi na lógica da busca ativa,
que vocês buscaram aquela família, não é fácil a família chegar, se ela não sentir acolhida, não sentir a vontade, ela não vai ter coragem de expor a situação que ela está vivendo, ou de vulnerabilidade, ou de violação de direitos. Então, nesse momento da acolhida, que é muito importante, nós, profissionais da assistência social, saber fazer esse acolhimento. A questão do individual pode ocorrer por vários portas, por vários encaminhamentos. Pode ser por meio da busca ativa, que você identificou naquela família uma situação particular, e você vai ter que chamar aquela família para uma conversa no CRAS, que é onde começa o processo da escuta. Quando é na acolhida coletiva, é uma coisa mais ampla. São situações que você presenciou ou que você está achando necessário para aquela comunidade. Então, você vai chamar todo o bairro, toda a comunidade, todo o território para uma certa palestra, campanha, num determinado dia, num determinado horário. Agora, quando é particular, porque você identificou alguma situação, né, daquela família numa busca ativa, ou foi do encaminhamento de outra porta de entrada, de outra política setorial, do sistema de garantia de direito que encaminhou aquela família. Então, você vai fazer a acolhida, fazer a escuta, passar por todos esses processos que a Joanita falou até agora, até chegar na construção do plano de intervenção com aquela família. Buscar atingir as finalidades daquela família. Buscar por meio de qual? Daqueles instrumentais que nós estamos sugerindo, que a partir dessa escuta, dessa acolhida, você vai alencar todas as situações de vulnerabilidade ou de violação de direito que aquela família está vivenciando, e a partir daí você vai criar um plano de intervenção. Esse plano de intervenção, gente, tem as ações tanto do poder público quanto da família, buscando, no final daquele plano de intervenção, ter alcançado a meta, que é tirar aquela família daquela situação inicial, que é o que a Joanita citou de travessia, tá certo? Então, a gente tem que saber da onde que nós estamos partindo, a gente quem? O técnico e a família. E aonde que a gente quer chegar, qual que é a meta que a gente quer alcançar. E é conjunta porque não adianta só o técnico, só o assistente social, o psicólogo, a equipe do CRAS querer fazer essa travessia. A família tem que sentir aponderada e com o suporte do poder público, que somos nós, os profissionais da área, que a gente vai estar fortalecendo essa família, ela se sente apoiada. Porque se ela sentir assim, eu conversei com o técnico, fui atendida, fizemos um plano de intervenção, mas eu me sinto sozinha do mesmo jeito. Eu estou com as mesmas dificuldades e não estou sentindo o poder público junto comigo. Eu não estou sentindo que aqueles encaminhamentos que o técnico propôs estão realmente avançando. Eu chego eu levo lá o meu bilhetinho, né? Porque tem várias formas de encaminhamento, né, gente? Vocês podem criar os instrumentais da forma que vocês acham mais convenientes a partir do momento que já conversou com a rede, eu faço o encaminhamento. A Tereza Cristina para a saúde, para o atendimento tal. Aí a família volta e fala, olha, eu fui com o seu encaminhamento no dia, no horário, tudo pré-estabelecido como foi acordado. Mas chegou lá, eu não fui atendido. Se não tiver uma outra intervenção do técnico para que alcance aquele objetivo, ela vai sentir sozinha de novo. Então ela pode ou perder o interesse de continuar participando dos serviços que são ofertados pela assistência social. Ela pode perder essa crença, não acredito mais que eu frequentando o CRAS, sendo atendido, sendo acolhida, abrindo minhas vulnerabilidades, colocando
para os técnicos, a minha situação, eu não sinto que a minha situação está sendo alterada. Eu tenho feito a minha parte, mas o poder público está deixando a desejar. Então, a gente tem que fortalecer, buscar, igual a Joanita falou no final, buscar o coordenador do CRAS, buscar o gestor municipal da assistência social e o gestor até buscar junto ao prefeito, mas para aquela situação a gente consiga atender. E no coletivo, gente, a gente tem que buscar fortalecer o que a gente sabe que está atingindo mais aquela comunidade. Se for o trabalho infantil, né, que teve aí agora, acabou de sair a pesquisa do IBGE, e a gente sabe que precisa também de uma conscientização familiar. Então, a gente vai chamar a família e prover uma palestra, uma campanha, né? Todo mundo abraçar aquela causa de tirar as crianças do trabalho. Outra campanha é do Proteja as Nossas Crianças. A gente vai colocar a comunidade como participantes efetivos dessa campanha. Então, a gente vai chamar todas as famílias, porque é um meio da gente fortalecer e conseguir realmente, de fato, acabar, erradicar o trabalho infantil, minimizar ou diminuir a incidência de abuso sexual, que a gente sabe que muitas vezes é dentro da própria família. Então, participando dessas campanhas, esses são exemplos que eu estou dando, mas cada território, cada município vai buscar aonde que tem essas fragilidades, essas vulnerabilidades para estar trabalhando. Eu tenho aqui no meu território um índice muito grande de pais com alcoólatras. Então, vamos fazer uma palestra com esse tema? É da saúde, a saúde trabalha, isso também trabalha, mas a gente vai fortalecer, trabalhar também, chamar a família no todo, a esposa, os filhos, para ouvir aquela palestra, que é uma forma da gente conseguir avançar e conscientizar as famílias que vivem algumas situações. Eventos comunitários, né? Fazer uma rua de lazer, né? Chama as crianças todas para estar ali junto com vocês. Isso também é ação de meios de a gente fazer oferta de serviços coletivos. Algo relacionado a outra política setorial, foi o que eu acabei de falar, a questão da saúde, né? Porque a gente fala, não, a questão do alcoolismo é da saúde. Mas a gente pode fazer em parceria, a gente não trabalha em rede? Então, a gente propõe aquele tema e chama a saúde também para estar junto com a gente. Manter o objetivo da condução da oficina. A gente tem que manter. Se a gente vai criar uma oficina individual, uma oficina que não é essa lógica de coletivo, são famílias que têm as mesmas situações, que vivenciam a mesma situação. Se a gente vai criar essa oficina, a gente tem que saber o que a gente quer com essa oficina. Porque muitas vezes a gente conversa com alguns municípios e fala assim, a gente oferta a oficina, mas ele não dá continuidade, as pessoas começam a vir, passa 2, 3 vezes, não querem vir mais. A gente tem que ter objetividade. A gente tem que saber se aquilo que a gente está ofertando é realmente de um interesse daquelas famílias, daquelas pessoas que a gente está chamando. Porque se a gente não tiver uma metodologia, não tiver um objetivo, não tiver essas oficinas bem estruturadas, acontece realmente a evasão. Muitas vezes é porque a gente não buscou das próprias famílias, do próprio público-alvo que a gente vai atender, o que realmente elas estão buscando ali, participando dessas oficinas. Então, para a gente conseguir manter uma oficina de qualidade e com os participantes mantendo a frequência, a gente tem que ter objetividade e saber o que a gente quer a partir da proposta daquela criação daquelas oficinas. Capacidade para desenvolver. A gente tem que ter um ambiente, igual a Joanita falou, a provisão está lá dentro. Ambiente, que é a estrutura física, tem o RH, o material. O que é material? Material socioeducativo, material pedagógico mesmo, né? E tem que ter uma forma de dialogar com aquela pessoa. A pessoa tem, o profissional tem que ter o perfil para estar ofertando o que vocês estão propondo.
Porque só a pessoa tendo o perfil e esse ambiente sendo agradável, arejado, que tudo isso que a gente está colocando, gente, está lá na tipificação. Chega de ofertar coisas para famílias de vulnerabilidades ou pobres de qualquer forma. Porque a gente tem que ter um ambiente também propício para aquela família. Porque muitas vezes a gente oferta esses serviços num ambiente que não tem a qualidade, que não está com uma parede mofada, que não tem cadeira para todo mundo. Então, a gente tem, isso também faz parte da acolhida. Isso também faz parte da família poder ver que ela está sendo bem atendida e que ali é diferente. Não é mais aquele espaço que, de qualquer forma, atendia aquela pessoa em situação de vulnerabilidade. E que os técnicos também estão preparados para ofertar o que está proposto. Dinâmicas de grupo identificado. A questão das dinâmicas de grupo. A gente mesmo, né, gente, participa de várias capacitações, de palestras, de seminários, que vem algumas dinâmicas que, ou muitas vezes, quem está conduzindo não sabe, ou são umas dinâmicas repetitivas. A gente fala eu falo por mim mesmo. Tem dinâmica que eu falo, não, essa dinâmica já fiz muitas vezes, a gente perde o interesse. Então, tem que ser criativo dessas questões, dessas oficinas, de dinâmica, de palestra, de o que vai ser abordado cada vez que aquele grupo tiver com vocês. Porque é dessa forma que a gente consegue manter o grupo ali junto com vocês e a gente alcançar o objetivo proposto com aquelas oficinas. Oficinas com família. Tem lá dentro do... Agora está muito amplo, né, gente? A partir do momento de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, as oficinas, cada município pode criar da forma que acha melhor e conforme a demanda do seu território. Mas tem algumas coisas que a gente já tem como padrões, como indicações. Então, a durabilidade é geralmente 60 a 120 minutos. Mas isso depende do que o município está propondo, que os técnicos do CRAS estão propondo para aquela oficina. De repente, 60 minutos é o suficiente. Mas se eu vou fazer primeiro uma conversa, depois vai ter um horário de algum serviço de bordar ou de convívio entre eles para refletir, fazer um momento de grupos menores para discutir aquele tema e depois trazer a proposta para abrir para todos novamente. Então, de repente, nesta lógica, eu preciso mais do que os 60 minutos. 1h20, 2 horas, que é 120 minutos, seria o suficiente. Então, isso depende da proposta daquele dia, o que cada um propôs está fazendo. E o espaço físico, eu já falei, tem que ser um espaço físico que contribui, porque eu pego uma sala pequenininha, abafada, sem ventilação, e ponho ali, faço uma proposta de 30 pessoas ali. A pessoa não vai dar conta de ficar. Vai começar a ficar incomodada. Então, o que vai acontecer? Ela vai sair. E quando você assustar, está só com a metade do grupo que vocês propuseram. Então, isso tudo faz parte de uma boa oferta de serviço, de um serviço de qualidade da assistência social. Aberta ou fechada. O que a gente quer dizer com oficinas aberta ou fechada? Quando é aberta, gente, é porque cada dia que eu encontro com essa família, vamos supor que a gente faz oficina para a família, grupo de 60 minutos ou 120 minutos, 2 vezes por semana. Mas ou uma vez por semana, ou quinzenalmente. Mas cada momento desse é único. Eu abro e fecho o que eu propus fazer naquela oficina. Então, isso é uma oficina aberta. Aberta por quê? Hoje eu posso ter 30 pessoas, Maria, João e tal, e no outro dia, porque é outro tema que vai ter início e fim dentro daquela mesma oficina, eu posso ter outros participantes, porque não é uma oficina sequencial. O que a gente chama de fechada é justamente quando ela é sequencial. Hoje eu trabalhei um tema, mas esse tema não foi concluído. Ele vai ser concluído no próximo dia. Então, se chegar um participante novo, ele não vai saber o que foi lá dado, o que foi conversado na oficina anterior.
então ele vai ter dificuldade de participar daquela oficina. Então, isso é uma oficina fechada, que eu tenho proposta, exemplo, de 5 dias de 5 dias, de 15 em 15 dias, e só a partir do 5º encontro que eu vou fechar a proposta inicial. Então, esse é um grupo fechado, são só aquelas 30 pessoas que participaram no primeiro dia que vão continuar participando até que eu conclua. Então, isso é uma oficina fechada.